Com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 37 a seguir. Quero já parabenizar todos os candidatos ao batismo, que Deus abençoe as vossas vidas. E que possam prosseguir firmes nessa decisão, que hoje vocês vão estar dando testemunho da aliança que fizeram com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, que o sacrifício do sangue derramado, sangue da nova aliança, que vocês aceitaram, confirmando, e hoje publicamente vão dar esse testemunho. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Podem estar assentados por bondade. Glórias a Deus. Nós queremos deixar uma palavra bem rápida aqui, ao coração de todos que estão aqui presentes, tanto aos candidatos ao batismo, como a todas as pessoas que estão aqui junto, prestigiando esse momento tão importante na vida de cada um dos nossos irmãos que vão descer as águas batismais. Olhando dentro desse texto da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar onde acontece após Jesus ter sido assunto ao céu, depois da sua ressurreição, depois que ele esteve os 40 dias junto com os apóstolos, se apresentando, orientando eles. Depois que Jesus deu as instruções que já pastor Luciano leu aqui para os seus discípulos, que eles deviam ir ensinar as nações, fazendo discípulo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de tudo isso, e Jesus ter sido recebido aos céus, então acontece que os discípulos ficaram, os apóstolos, esperando a promessa que também Jesus falou para eles, que era para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para que depois eles fossem testemunha, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares. E quando acontece o derramamento do Espírito Santo, que se cumpre a promessa que Jesus falou aos seus discípulos e os apóstolos que estavam ali junto, estava acontecendo a festa de Pentecostes em Jerusalém. E tinha uma grande multidão de pessoas que estavam presentes nessa festa. E diz que ao descer o Espírito Santo, e os apóstolos, discípulos, em torno de 120 pessoas começaram a falar em outras línguas, e o som dessas línguas se espalhou. E muitos ouviram e começaram a se aproximar aonde estavam então os apóstolos e os discípulos reunidos. E quando eles se aproximam aonde eles estavam, eles começam a ouvir as línguas que eles estavam falando, e sendo apenas 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, eles estão ouvindo, agora eles falam em outras línguas, mas já começa a acontecer algo interessante, porque diz que eles ouvem, eles falam em outras línguas, mas as línguas que eles estavam falando estavam magnificando a Deus. E muitas daquelas pessoas que estavam ali, que eram de outras localidades, eles ouviam eles falarem das línguas da própria nação deles, glorificando, exaltando a Deus, bendizendo a Deus. E eles começaram a dizer: mas não são todos esses homens galileus? Como que nós estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus?
na nossa própria língua, exaltando, louvando a Deus. E isso chamou a atenção. E naquele momento, alguns também estavam confusos, dizendo assim: mas o que é isso que está acontecendo? Será que esse povo está embriagado, estão cheios de mosto, seja de vinho, sendo agora ainda somente a 3ª hora do dia? E quando Pedro está ouvindo tudo isso, um dos apóstolos, ele se levanta e começa a pregar uma mensagem dizendo que aquilo era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que Joel tinha falado que nos últimos dias Deus haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa a dizer: os vossos filhos terão sonho, os velhos terão visões. E ele começa a dizer: sobre meus servos, sobre minhas servas, naqueles dias profetizarão. Ele começa a transmitir agora essa mensagem para o povo, dizendo: o que está acontecendo é um cumprimento daquilo que já o profeta Joel tinha profetizado. E nesse momento Jesus começa agora, Pedro começa a pregar a respeito de Jesus, dizendo que agora o que tinha acontecido, o Cristo que eles tinham crucificado achando que não era o Filho de Deus, era realmente o Salvador da humanidade, era o Cristo, o ungido de Deus. Agora Pedro começa a pregar sobre Jesus. Uma mensagem trazendo esse povo a conscientização que eles precisavam ouvir o arrependimento. Por isso que depois da mensagem de Pedro, que eu quero resumir aqui, depois que Pedro está trazendo uma mensagem, que se você ler esse capítulo, você vai estar observando isso, mas principalmente agora no versículo de número 37, diz que essas pessoas, depois de ouvir essa mensagem, ter presenciado o que estava acontecendo, diz que ouvindo eles, os compungiram o seu coração e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, dizendo: o que faremos, varões e irmãos? Estavam perguntando: o que nós faremos agora? Diante de tudo que nós temos aqui presenciado, estamos vendo Deus fazer, e temos ouvido a respeito de Jesus Cristo, que foi crucificado, que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo. Pedro começa com as primeiras palavras, dizendo assim, na sua ministração, que aqui está resumido, ele está dizendo algo muito importante, e ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado para perdão dos vossos pecados. Então o primeiro passo da mensagem que Pedro está dizendo: o que é que vocês precisam fazer? O que vocês precisam fazer para se chegarem a Deus? O que vocês precisam fazer para se aproximar de Deus? O primeiro passo é arrepender dos vossos pecados. Vocês se arrepender dos vossos pecados, porque quando nós entendemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que, nós vamos entender que todos nós somos pecadores. Paulo diz que todos estão debaixo da mesma condenação, que todos os homens estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Depois que o pecado entrou através de Adão, passou como um vírus para todas as pessoas, mas porém agora estava vindo a solução através de Jesus Cristo, para aqueles que reconhecessem que eram pecador e se arrependessem dos seus pecados. Estava chegando a solução para encontrar o perdão dos seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, para que possa encontrar o perdão dos seus pecados. E quando nós vamos olhando para o texto da Bíblia Sagrada, não foi só nesse texto que Pedro cita isso, mas no próximo capítulo, numa outra ministração dele, no versículo 19, ele usa praticamente um pouco diferente as palavras, mas ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o primeiro passo para nós estabelecer a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, e nós ter certeza da nossa salvação, é o arrependimento, e nós encontrar o perdão dos nossos pecados. Que esse perdão não tem moeda monetária que pode pagar, não tem sacrifício humano, não tem procissão, não tem dia específico para que você possa alcançar o perdão. O perdão somente é através do teu arrependimento, reconhecer que você é pecador e precisa do perdão, do sacrifício de Jesus. Aleluia. E esse sacrifício de Jesus hoje ainda não precisa ser dia 31 de dezembro para encontrar o perdão. Não precisa ser um dia específico do teu nascimento para encontrar o perdão, ainda que possa estar pregando para alguém que nasceu nesse dia e está no nosso meio. Não, o que precisa é você reconhecer que você é um pecador, que você está no estado, aleluia, através do pecado que entrou por Adão, e você se voltar para Deus.
arrependendo o seu coração diante de Deus e sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para trazer a salvação. Jesus não morreu para deixar só uma história marcada, não. Jesus não morreu lá só para nós ficar lembrando que existe o símbolo de uma cruz, porque Jesus morreu na cruz, não. O que fala mais alto não é só o símbolo da cruz, não. O que fala muito mais alto é a mensagem da cruz, é aquilo que Jesus fez na cruz, porque a cruz em si não teria poder nenhum, mas o poder está na morte de Jesus. Aleluia. E essa morte esse sacrifício tem restaurado muitas e muitas vidas para Deus. Por isso que nós estamos nesta manhã de domingo, juntos aqui, com um grande grupo de pessoas que se arrependeram. Primeiro passo, se arrependeram e hoje estão aqui agora para serem batizados, confirmando a aliança que fizeram com Deus. Estão aqui juntos, porque esse sacrifício é poderoso para restaurar as pessoas, transformar as pessoas. O perdão de Deus faz a pessoa se aproximar, através desse sacrifício de Jesus, se aproximar de Deus. E acontece uma mudança, uma transformação, um novo nascimento. E aquela pessoa que antes estava na droga, é liberto por Deus. Antes estava na prostituição, é liberto por Deus. Antes estava até muitas vezes no mundo do crime, mas é liberto por Deus. A consciência que precisa mudar vem na sua mente, e o Espírito de Deus faz uma obra de mudança. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu sei que eu estou diante de pessoas que poderiam levantar mão dizendo aqui: isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha vida porque aconteceu também na minha. Com 21 anos, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, comecei a ouvir o Evangelho. Chegou um dia num culto, que naquele culto, eu estou só resumindo, naquele culto, Deus agiu na minha vida de tal forma que eu dobrei meu joelho diante do altar e saí dali liberto. Quando eu cheguei no outro dia na empresa onde eu trabalhava, os colegas me viram que era outra pessoa que entrava dentro da sessão e começaram a observar que mudou meu vocabulário, mudou minha forma de viver. Eu já não andava pelos mesmos caminhos de erro que eles andavam, mas eu me tornei outra criatura, porque a Bíblia diz que quem nasce de novo se torna uma nova criatura para viver. A velha vida se passa e tudo se faz novo, e nós começamos a viver na presença de Deus. Urai amando que aceia o mandai. Aleluia. Então aqui Pedro está conscientizando que o primeiro passo é o arrependimento. Não foi só Pedro, próprio Jesus na sua pregação dizendo: arrependei-vos que é chegado até vós o reino dos céus. Essa é o princípio da mensagem para nós ingressar, fazer parte do reino de Deus, é o arrependimento. Para nós entrar nessa aliança que Deus estabeleceu por Jesus Cristo, é o arrependimento. Nós precisamos de o que é arrependimento. É isso que eu acabei de falar. Arrependimento é uma mudança de vida. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de hábito. Quando nós reconhecemos que precisamos mudar, não continuar mais naquela situação, na prática do pecado, mas precisamos se voltar para Deus. E o Espírito de Deus é que vai trabalhando e vai nos conduzindo cada vez mais próximo de Deus. Aleluia. E depois que acontece essa ministração, o texto está resumido, diz que aproximadamente, verso de número 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Aqueles que ouviram a mensagem, ouviram a pregação que Pedro ministrou, que eles precisavam se arrepender, e eles receberam a palavra, reconheceram que precisavam, aceitaram com alegria, de bom grado, nós queremos. Diz que foram batizados quase 3.000 almas, através dessa ministração de Pedro, que se voltaram, reconheceram que precisavam do perdão em Cristo Jesus. Mas no versículo de número 42, para nós encerrarmos, nos deixa algo muito importante nesse texto, onde está dizendo aqui, que depois que acontece isso, o arrependimento, acontece o batismo, vem algo muito importante, que isso deve acompanhar a nossa vida todos os dias, até que nós parta dessa vida. Deve acompanhar a nossa vida todos os dias.
Independente de quantos anos de fé eu tenha, independente de que idade eu tenha, mas isso tem que acontecer na minha vida. Verso 42, que todos que criam, todos que tinham crido agora em Jesus Cristo, aceitado Ele, com arrependimento no seu coração, acontece algo muito importante. No verso 42, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. Essa perseverança, eles perseveravam. Eles não só se arrependeram e desceram as águas, mas agora estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, no ensinamento. E como que eu posso perseverar no ensinamento da palavra de Deus, se eu me tornar um cristão que eu não venho no culto? Se eu não venho para um culto de ensino aprender a palavra de Deus? Se eu não venho para uma escola dominical para me assentar e ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, como que eu vou perseverar na doutrina? Se eu não me sento num banco teológico para aperfeiçoar meus conhecimentos de Deus, como que eu vou perseverar? Por isso eu estou chamando o passo quando nós aceitamos Jesus, é quando nós iniciamos a conhecer Jesus. Mas para nós perseverarmos agora, aquilo que diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus está te chamando. Se nós fosse dizer como nós temos aquela visão de Ezequiel, que você só está molhando os tornozelos ainda. Quando Ezequiel teve aquela visão, que estava medindo aquele rio de águas puras. Aonde aquele rio era medido? Mediu 500 côvados, 1000 côvados, que era 500 metros. E convidou, venha. E ele entrou, a água estava dando nos tornozelos. Mas diz que agora o ser mede mais 1000. E diz, venha, as águas deu no joelho. E ele diz que mediu mais 1000, venha, as águas deu nos lombos. Aleluia, ele mede mais 1000 e as águas deu. Trazendo uma aplicação, é para isso que Deus está nos chamando. Deus não chamou para nós ficar com a água só no tornozelo. Deus nos chamou para nós se aprofundar na fé. Deus chamou você está dando passo importante sim. Você aceitou Jesus, hoje está confirmando. Mas você só começou a conhecer Jesus. Você tem que ir entrando por rio. Esse rio de Deus não tem limite. Deus quer que tu esteja envolvido. Persevere no ensinamento, no conhecimento das coisas de Deus. Aleluia. Diz que eles perseveravam no ensinamento. Não só isso, perseveravam na comunhão, convivência. Igreja não é individualismo. Igreja é convivência. O corpo de Cristo, a igreja é considerado o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar unido. Jesus é a cabeça e nós somos membros, estamos juntos. Cada um nas suas funções específicas, mas todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Temos que viver em união. Comunhão, é isso que Deus está te chamando. A igreja é uma família onde que precisamos estar em comunhão. Tem desavença, tem dificuldade, tem. Mas é aqui que nós vamos se aperfeiçoando e vivendo a plena comunhão da parte de Deus. Perseveramos na comunhão, no partir do pão. Que traduzido isso até na convivência dos irmãos, mas principalmente no participar da ceia, continuamente. Você está se batizando, não troque culto de ceia por nada. Faça um esforço, a não ser que o trabalho não deixa, mas vem conversar com o pastor. Eu preciso tomar a ceia num outro dia. Não faça isso na tua vida e esteja perseverando. Porque cada vez que você vai participar da ceia, não que seja só na ceia, você vai estar dizendo assim: eu estou lembrando do grande amor de Deus. Eu estou lembrando do sacrifício de Jesus, o tempo que nós dizemos que quando nós participamos da ceia, nós reportamos ao tempo passado. Lembrando da morte de Jesus que foi por nós, que nós não era merecedor, mas nós estamos lembrando e estamos dizendo: Deus, eu sou grato. Eu sou grato porque tu me salvou e eu estou aqui. Mas lembramos para o tempo presente como estamos na presença de Deus. Estamos firmes na fé ainda. E estamos olhando para o futuro dizendo: Jesus, eu estou aqui, lembrando a tua morte, observando como eu estou, mas eu estou esperando a tua vinda, porque diz que até que tu venha nos chamar. Eu convido vocês a pôr-se em pé. Já passei o pastor, desculpa um pouquinho do horário. Aleluia. Além deles perseverar no partir do pão,
eles perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Você está chamando para perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão, entrar para dentro desse rio, o rio do Espírito. Aleluia. Mas você está sendo chamado para perseverar na oração, nos cultos, quando é convocado para a oração. Nós precisamos dizer: a porta do templo está aberta às 18 horas. Então você que tem liberdade desde as 18 horas, vir para a igreja para orar quando o teu horário permite. Porque Deus avalia nós pelas nossas atitudes. Como é triste se eu ficasse dentro da minha casa, observando: não, vou esperar mais 15 minutos, porque se eu chegar agora eu tenho que orar. Como estamos servindo a Deus? Como estamos servindo a Deus? A oração não deve ser para nós um peso, a oração deve ser um prazer, um privilégio. A oração não deve ser um peso, deve ser um privilégio para nós poder dobrar o nosso joelho e falar com Deus. E Deus, eu estou aqui, ainda que cheio muitas vezes de problemas, de dificuldade, mas eu estou aqui, Jesus. Quando você entender que a oração é um privilégio, você vai mudar a forma de orar. Vamos estar orando, levante a tua mão. Se tiver alguém que está entre nós e diga: hoje eu preciso me voltar a Deus, há uma porta aberta. Se tem alguém entre nós que deseja aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, nesta manhã, há uma porta aberta para você. Ou se você até parou na caminhada, mas hoje está dizendo: eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar a Deus, a porta está aberta. E você pode chegar diante desse altar agora. Em seguida nós vamos estar orando. Se tiver alguém, levante a mão onde estiver, dizendo: eu estou aqui, eu quero. Porque a Bíblia diz: se com tua boca confessares, precisa você tomar a decisão. Vamos estar orando. Amado Deus, nós ministramos a tua palavra nesta manhã. Aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Oh, aleluia. E aqui está diante de nós um grande número, Senhor, que vai descer as águas batismais daqui a pouco, confirmando essa aliança, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha guardar a cada um, dando força a eles perseverar nesse propósito. Aleluia, que eles possam se envolver mais na tua presença, te conhecer, a prosseguir em conhecer, te servindo, perseverando, Senhor. E que cada um de nós que estamos aqui junto nessa manhã ouvindo, possamos se chegar mais a Ti, se voltar verdadeiramente de todo o coração a Te servir, a Te buscar, a entrar mais nesse rio e se envolvermos mais na Tua presença, Pai. Nós pedimos assim a Tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém.